A primeira pergunta do relator ao sabatinado foi sobre o papel do Procurador-Geral da República no equilíbrio entre os poderes. Eduardo Braga também questionou Aras sobre o papel do Ministério Público no combate à pandemia e qual seria a sua posição diante do relatório da CPI. Muitos especialistas apontam que houve omissões do governo federal em estabelecer um protocolo nacional, ausência de campanhas educativas em rede aberta, maior prazo de aplicação na aplicação da AstraZeneca e da Pfizer, problemas no planejamento e ritmo de vacinação. De que forma a Procuradoria-Geral da República está tratando as supostas ilegalidades, irregularidades e vícios apontados por especialistas? O senador Fabiano Contarato também questionou Aras sobre a reação do MPF às revelações feitas pela CPI da pandemia. Onde estava também a Procuradoria da República quando surgiu indícios de irregularidades na aquisição da Covaxin? Aras respondeu afirmando que o Ministério Público criou o Gabinete Integrado de Acompanhamento da Covid-19, o GIAC, uma forma de integrar o Ministério Público brasileiro no combate à pandemia. Houve a promoção do diálogo pelo PGR e pela coordenadora interina do GIAC, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as Forças Armadas, o Ministério da Saúde, a empresa White Martins e outros órgãos, obtendo soluções emergenciais para a crise em Manaus, com a chegada do produto no dia 15 de janeiro de 2021. Terminamos por pedir a abertura de um inquérito contra o ministro da Saúde para apurar os fatos e eventuais responsabilidades acerca desta medida. Aras falou da importância do gabinete na crise de Manaus e acredita que o GIAC também deve ser importante para a análise do relatório final da CPI da Covid. Tenho certeza de que o Procurador-Geral da República, qualquer que seja ele, à época do recebimento desse relatório, já terá uma equipe estudando todos os elementos que foram coligidos. E, assim, será muito mais fácil, em 30 dias, examinar as milhares e milhares e milhares de páginas que hoje já compõem a CPI. Braga também questionou a posição do procurador sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao processo eleitoral. A pergunta foi repetida por outros senadores. O que o senhor tem realmente a dizer sobre essas atitudes do presidente da República sobre o tema eleições? Aras respondeu a esta pergunta falando da votação na Câmara dos Deputados sobre o uso do voto impresso. A discussão da matéria da auditabilidade das urnas talvez tenha sido colocada num momento em que a polarização destrói a capacidade de se encontrar o consenso social. E nesse momento em que a polarização destruiu essa possibilidade de consenso social, eu devo dizer a Vossa Excelência que restou a democracia pela legitimação do procedimento, que foi a Câmara Federal levar a pleno a questão do voto impresso e lá, por maioria, venceu aqueles que pensavam que não se teria que mudar o voto impresso. Senadores também questionaram o papel do Ministério Público na abertura de inquéritos que possam envolver o governo federal. O Procurador-Geral da República já demonstrou que, se tivesse qualquer alinhamento, o único alinhamento é com essa carta. Essa carta. Já demonstrou que contraria, sim, posicionamentos de governos, mas também este procurador não é procurador da oposição, não. Por óbvio que o senhor não pode ser o procurador da oposição. Eu adorei a sua frase. Não está lá um procurador-geral da oposição. Mas por óbvio também que o senhor não pode ser um procurador do presidente da República. Nenhum dos dois serve ao Brasil. Essa coincidência de 93,9% das manifestações da PGR alinhadas com a Advocacia Geral da União me preocupam. Aras
defendeu que não tem uma atuação política e disse que nos 2 primeiros anos em que ocupou a cadeira de Procurador-Geral da República, o Ministério Público Federal discordou de 30% dos pedidos de liminar feitos pelo governo federal e de 80% das manifestações feitas pelo governo a respeito da pandemia de Covid-19. Aras também disse que não é um censor político.